Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Fique aí que a reunião virtual já vai continuar. Mas antes eu quero fazer um convite especial para você. Está chegando um evento muito especial. É a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil. A Convenção Nacional é um ideal de mais de meio século. São milhares de vidas transformadas para melhor e despertares que representam um sonho vivo. Convide aí o jovem, a jovem mais próximo de você. Quer saber mais? Acesse o site. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a Seichoné. Eu sou o preletor Eduardo Crivelente Neto, sou o preletor da Seichoné e atuo na organização Prosperidade, Associação da Prosperidade da Seichoné no Brasil. Sou vice-presidente, sou um dos vice-presidentes da nossa organização. Esta noite temos a oportunidade de estudarmos do livro Convite à Felicidade, volume 1, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, no capítulo 6, que trata sobre colocar bem alto o nosso ideal. Temos a felicidade de estudar um tema muito atual, bastante propício para os nossos dias, que trata sobre a prosperidade em negócios, assim como a saúde depende do estado espiritual. Logo na orelha, como se costuma dizer, dos livros, Mestre Masaharu Taniguchi nos dá uma pista de como este livro foi elaborado.
E ele diz o seguinte: este livro explica de modo claro e compreensível o método básico para viver uma vida plenamente feliz. Nós, criados por Deus à sua imagem e semelhança, nós, seres humanos, criados por Deus à sua imagem e semelhança, fomos criados para sermos felizes. Não fomos criados para passarmos dificuldades. Esse é um ponto muito importante para nós quando percebemos estarmos em situações que não desejávamos. Isso do ponto de vista consciente, né? Porque do ponto de vista inconsciente, nós muito pouco sabemos até que possamos constatar o que estiver acontecendo, qual é a natureza dessa situação. E aí vermos se a situação é uma situação que nos agrada, é um grande indicador do caminho de que estamos no caminho certo. Mas a recíproca disso também é verdadeira, porque se é uma situação que não nos agrada, ela também deve ser um indicativo de uma correção de rota. Simples assim. Sem muito alarde, sem muita questão de querer buscar saber os porquês das coisas que não nos agradam acontecem. Antes de nós buscarmos os porquês das coisas que não nos agradam, nos acontecem, muito mais importante do que isso, é nós buscarmos o como modificar esta situação. No prefácio do livro, Mestre Masaharu Taniguchi nos diz sobre o nosso movimento. E ele diz assim: nosso movimento é genuinamente um movimento para dar felicidade a toda a humanidade através da escrita. Como este movimento, originariamente criado por Deus no elevado mundo espiritual, surgiu neste tempo na Terra, a partir de 1930, oficialmente, movimento de iluminação da humanidade, este movimento ele segue orientações de Deus, que é o Criador dele. E o mestre Masaharu Taniguchi, escolhido por Deus neste tempo aqui na Terra, foi quem deixou para nós, em uma forma atual de pesquisa, de consulta, a verdade escrita. Até então a verdade era transmitida de pessoas para pessoas. E a forma como ela era transmitida era uma forma aceitável para a época e compreensível até na sua forma de transmissão. Mas, a partir de 1930, estamos numa fase, num tempo em que nós, seres humanos, já precisávamos começar a procurar efetivamente aquilo que nós deveríamos fazer sem estar esperando que alguém pudesse vir nos orientar. E o mestre Masaharu Taniguchi, como disse, escolhido por Deus, ficou incumbido de nos proporcionar esta situação. Então, ele, na Terra, né, a trombeta que origina na Terra a manifestação do movimento do elevado mundo espiritual chamado Seicho no Ie nesse tempo. E como é que ele, então, iria divulgar a verdade proferida na Seicho no Ie? Como é que ele iria divulgar a verdade à humanidade? Através de livros, através da escrita. Daí, então, nós compreendemos esta afirmação que ele faz no prefácio do livro, de que nosso movimento é genuinamente um movimento para dar felicidade a toda a humanidade através da escrita. Isto significa que nós podemos, a qualquer hora e a qualquer tempo, consultar todo este material que, deixado por ele escrito e dado continuidade a todos os outros mensageiros dos céus, para que nós pudéssemos, na consulta, sabermos como é que efetivamente deveremos
aplicar isto na nossa vida para manifestarmos esta felicidade originária de Deus. Mais adiante ele diz assim, no conteúdo do livro, então ele lança a mão de expedientes que possam servir para que nós, ao estudarmos, sabermos o que efetivamente estamos fazendo e estamos falando. Então ele diz, em seu conteúdo, o conteúdo do livro, tratei logicamente da filosofia da vida, fiz referência à ciência material, ciência mental, da psicologia e da medicina psicossomática, existentes até o momento e por muitos ignorados. Se isto foi escrito há algum tempo, e como a verdade ela é imutável, independe do tempo em que ele foi escrito, o livro foi escrito. O que está contido no livro, o conteúdo do livro, isso é imutável ao longo das eras. Por quê? Porque é a verdade. E a verdade é um princípio de Deus. É o verbo que nós conhecemos como descrito em alguns expedientes sagrados, como o que foi utilizado por Deus para criar o universo. O verbo, a palavra, o princípio. Então, é este princípio que é imutável. É esta verdade que é imutável. E foi desta verdade imutável que Deus orientou o mestre Masaharu Taniguchi para deixar toda esta obra disponível na Seicho Noye para a nossa consulta, para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento, para a evolução e a manifestação da nossa natureza divina. Por isso ele diz, aqui na orelha do livro, né, que este livro explica de modo claro e compreensível um método básico para viver uma vida plenamente feliz. E aqui tem um grande indicador para nós se as coisas não estiverem acontecendo da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Qual é o indicador? O indicador é de que se não está acontecendo alguma coisa na minha vida da maneira como eu gostaria que estivesse acontecendo, eu já parto do princípio que não adianta ficar recorrendo a Deus um socorro para o que está acontecendo e que não me agrada, porque não é da criação de Deus. O que Deus criou é o bem, o bom e o belo. E o que Deus criou, ele viu que tudo é muito bom. Se o que eu estou classificando como não bom, não é criação de Deus. Então a pergunta próxima é, se não é criação de Deus, é criação de quem? A Seicho Noye nos responde. É a criação. A Seicho Noye nos responde a partir da ciência. Nós já falamos que o mestre Masaharu Taniguchi, o conteúdo deste livro foi utilizado, foi tratado a lógica da filosofia da vida, a referência à ciência material, à ciência mental, à psicologia e à medicina psicossomática. Tudo isto são expedientes que são utilizados pelos seres humanos para viverem na Terra. E se nós desconhecemos os princípios que regem estes expedientes, que a ciência nos deixou como legado ou está nos concedendo como material de consulta, se nós desconhecemos como isso funciona, aí ocorrem os aspectos que nós classificamos como bem ou mal, como bom ou ruim. É por isso que nós da Seicho Noye aprendemos que aquilo que acontece na minha vida, se está me agradando, é porque se está de acordo com meus desejos, é porque ele está de acordo com a vontade de Deus. E se as coisas que acontecem na minha vida não estão de acordo com o meu desejo, é porque eles também não estão de acordo com a vontade de Deus. Porque, mais uma vez, Deus nos criou para sermos felizes. Aí o título do livro, Convite à Felicidade. Mais adiante, o mestre diz assim:
Este livro fala da verdade. E conforme as palavras de Jesus Cristo, que disse, a verdade vos libertará, este livro dará a pista para solucionar, e olha, veja bem, aqui tem uma expressão bastante importante para a nossa compreensão. Este livro nos dará a pista para solucionarmos qualquer problema. Qualquer problema. Não é o problema este ou aquele, é qualquer problema. E aí o mestre se despede no prefácio, nos dizendo que ele ora pela felicidade e saúde de todos nós, leitores. E é exatamente nestas posturas que nós vamos encontrando no nosso movimento, posturas de manifestação do amor, é que Deus se manifesta. Mais uma vez, nós aqui buscamos a orientação de Cristo. Jesus, quando nos orientou, disse que quando um ou mais de vós estiverdes em oração, aí eu estarei. E quando ele diz que aí eu estarei, ele está dizendo exatamente o que nós estamos aqui dizendo na manifestação da felicidade que nós temos. Ou seja, quando um ou mais de nós estiverdes em oração, nós estamos vibrando na mesma sintonia do amor de Deus. E como Deus é amor, Deus se manifesta através dos mensageiros dos céus. Neste caso citado anteriormente, através de Cristo. Por isso, nós somos salvos. Quem salva é Deus. Deus sempre está à disposição para nos salvar. Mas ele, como funciona num ambiente elevado, num ambiente de amor, é preciso que nós manifestemos amor. E não é amor com A minúsculo, é amor com letra maiúscula. É um atributo divino, é sagrado. Neste capítulo que vamos estudar hoje, no capítulo que vamos estudar o item A prosperidade em negócios, assim como a saúde, depende do estado espiritual, é o capítulo que eu já disse, que traz como tema central um chamamento para que a gente coloque bem alto o nosso ideal. Nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para auxiliarmos Deus a construirmos o reino dos céus de amor mútuo e cooperação aonde nós estivermos. Neste tempo, nós estamos na Terra. Então é na Terra que vamos auxiliar Deus a construir o reino dos céus de amor mútuo e de cooperação. Então eu vou trazer aqui uma provocação para uma reflexão a partir de uma pergunta. Olhe no seu entorno, olhemos ao nosso redor, olhemos o panorama do mundo que se apresenta e vamos responder a seguinte pergunta. Você acha que da maneira como seres humanos estão funcionando, poderão contribuir com Deus para construir o reino dos céus de amor mútuo e cooperação? Pensa um pouquinho. Muito do que nós gostaríamos que acontecesse em nossas vidas e não acontecem exatamente porque nós, para auxiliarmos Deus a construir o reino dos céus de amor mútuo e cooperação, precisamos elevar o nosso padrão vibratório. Nós precisamos, elevando o nosso padrão vibratório, elevar o nosso padrão vibratório a uma escala de amor, que é onde nós começamos a sintonizarmos com Deus. E aí, vamos trazer isso para a nossa atividade profissional e para a nossa
para o nosso aspecto físico. Para a nossa atividade profissional, se nós não dedicarmos amor naquilo que nós fazemos profissionalmente, nossa atividade profissional tem prazo de validade. A ciência já descobriu uma série de comportamentos humanos que trouxe para auxiliar as empresas, os empreendimentos, na busca de torná-la perene como uma atividade profissional. Muitas delas exercitam. Muitas delas não dão o devido valor a estas descobertas científicas. Lembram-se que aqui no prefácio o mestre falou sobre a nossa situação, o nosso movimento ser um movimento de felicidade? Imagina você se na tua empresa você inicia o dia de trabalho sem que você esteja feliz pela oportunidade que Deus lhe proporciona de, num ambiente profissional, exercitar o talento que você tem, porque é única e exclusivamente seu, e você vai trabalhar num sentimento completamente díspare a este necessário sentimento de felicidade. O que você acha que vai acontecer na soma de 1, 2, 3, 10, N dias? É provável que você ajude a manifestar uma atmosfera empresarial insuportável. E o primeiro a desaparecer do seu cenário é aquele que nós chamamos de cliente. Por trás de todo cliente existe um ser humano. E todo ser humano, por ser parte integrante de um todo, que é Deus, ele capta essa atmosfera. Nós captamos essa atmosfera. Vamos nos colocar do outro lado. Imagine você então agora como consumidor adentrando um ambiente deste. Você entra a primeira vez. Os mais sensíveis nem ficam na primeira vez. Já se retiram imediato. Por quê? Porque não é um ambiente compatível à minha natureza, que é de felicidade. Então, se você quiser ter uma atividade profissional perene, você precisa manifestar felicidade, vibrar felicidade neste ambiente. Aí é onde eu digo que a ciência, desenvolveu, descobriu, disponibiliza a todos nós mecanismos, técnicas para aplicar na nossa atividade profissional. Através de um bom atendimento, de um bom dia dado com prazer a quem adentra o nosso ambiente, com um sentimento de gratidão àquele que compra o nosso produto, e assim sucessivamente. Neste campo do que nós, na Seichunoye, estamos tratando, não é o campo material. Isso aí você, em escolas especializadas, em organizações especializadas, em entidades representativas especializadas, você tem um leque de ofertas de aprendizado de técnicas para aplicar dentro da sua atividade profissional. Nós estamos falando aqui de algo maior, de algo superior. Nós estamos falando de espiritualidade. Se você tem a compreensão de que antes de ser um ser humano, você é um ser espiritual, você começa a ter a oportunidade de diferenciar-se do todo. E isso não é um privilégio deste, daquele ou daquele outro. Isso é um privilégio de todos. Porque todos nós, seres humanos,
somos criados por Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto me dá um outro indicador. Se aquilo que nós estamos falando sobre atividade empresarial, né? Se aquilo que eu estou fazendo não está correspondendo a manifestar felicidade no outro, eu sou o único responsável por isso. E não é o cliente que é um mala, não é o cliente que é um chato, que é um exigente, ou com todos aqueles adjetivos desqualificativos que a gente conhece e que geralmente em situações como estas são utilizados. São utilizados porque nós desconhecemos a nossa natureza humana. A natureza do ser humano é espiritual, não é material. O outro aspecto diz respeito ao nosso estado físico. Se nós estamos falando que a nossa prosperidade, assim como a saúde, depende do nosso estado espiritual, se você não está feliz com o seu funcionamento físico, antes de você reclamar, antes de você buscar auxílio no aspecto externo, faça, mais uma vez, o que Cristo nos orienta a fazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui na Seite Noyer, nós aprendemos através da revelação divina da grande harmonia, nós aprendemos a refletir e reconciliar. Reflexiona e reconcilia-te. Quando nós nos reconciliamos e quando nós refletimos e reconciliamos com todas as coisas do céu e da terra, tudo se torna nosso amigo. Ah, mas, preletor, eu não sei bem se eu tenho condição, se eu consigo fazer isto que a Seite Noyer orienta. Eu vou dizer para você um segredo que o mestre Masaharu Taniguchi nos conta neste capítulo 6, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: cada ser humano possui uma reserva de força bem mais poderosa do que imagina. Muitas vezes, nós nos limitamos em nossa capacidade, nosso poder de fazer as coisas, por aquilo que nós achamos que somos. O mestre diz: cada ser humano possui uma reserva de força bem maior do que imagina. Então você é muito mais do que o que você imagina ser. Você é capaz muito mais do que você imagina ser capaz. E ele diz assim: os especialistas, mais uma vez, a ciência contribuindo com a espiritualidade, né? Os especialistas referem-se a este fenômeno como segundo sopro, como segunda força. Quando você perceber que você chegou no limite estabelecido por você, da sua capacidade, você dê mais um passo que você vai perceber nascer uma nova força em você para realizar exatamente os seus objetivos. E ele diz assim: se continuarmos, conseguiremos facilmente alcançar esse segundo sopro. Mas, geralmente, nem sempre todos continuam quando chegam naquele momento que estabeleceu como sendo o seu mais, quando sendo o seu maior. Quando você experimentar, dar o próximo passo, caminhar um pouco mais, você vai observar que começa a surgir uma nova força em você. É a hora que nós começamos a utilizar do nosso espírito perfeito, do nosso espírito protetor interno, aquele que nos orienta. Na página 126 deste livro, Convite à Felicidade, volume 1, ele tem
os 2 volumes, estes livros são escritos de uma forma a nós termos um item por dia durante o ano para ser estudado. Então existem 365 itens para nós estudarmos um por dia e praticarmos este item tranquilamente, facilmente, diariamente. E neste item, constante na página 126, Mestre Masaharu Taniguchi nos diz que mesmo tratando de negócios e trabalhos, o problema fundamental, olha, veja bem, qualquer situação que surja no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de negócios e no nosso ambiente de saúde, ele não é material. Ele é espiritual. E é exatamente nesta situação que nós vamos observar, mesmo tratando de negócios e trabalhos, o problema fundamental não é material, é espiritual. E também a questão da saúde física não é simplesmente material. O corpo, ele é formado de inúmeras células. E cada uma delas possui seu próprio espírito. Você já tinha ouvido a respeito disto? Nós ouvimos que somos seres criados celulares, né, o corpo humano, e no corpo humano nós temos uma infinidade muito grande de células. Mas agora a Seiichi no Ie nos traz uma nova visão sobre estas células. Cada uma delas tem um espírito, tem seu próprio espírito. Isso significa dizer que cada uma delas age de acordo com o todo, que é o nosso corpo. E o nosso corpo, como todo, age de acordo com a nossa orientação mental. Se esta unidade estiver em desarmonia ou estiver em desequilíbrio, ocorre aí aquilo que nós chamamos de doença. Então, eu concluo que, mais uma vez, a doença não tendo sido criada por Deus, sou eu quem tenho que resolver este assunto. Se quero resolver, né? Porque Jesus, quando era procurado para curar pessoas, a primeira coisa que ele fazia era perguntar para a pessoa: você deseja curar-se? E era através da resposta que ele recebia de quem ele procurava, é que ele entendia se a pessoa ia ou não curar-se. Mas ele não ia curar. Ele dizia: a tua fé te salvou. E essa é uma verdade que continua valendo para hoje e valerá ad eterno. Não espere que alguém venha resolver aquilo que você precisa resolver. Você quer se salvar? Vou usar aqui a pergunta que Jesus faz. E é exatamente dependendo da tua resposta que você vai encontrar a solução. E a solução, ela já foi mostrada pelo mestre Masaharu Taniguchi a nós, recebida como orientação de Deus lá atrás, quando ele disse que a questão não é material, é espiritual. Então, mais uma vez, é preciso voltar ao Pai. A humanidade, de uma certa forma, dado o avanço tecnológico e ao avanço das suas descobertas, achou, em determinado momento, que agora não preciso mais de Deus. E eu já sou o cara. É mesmo. Reflita. As células do estômago e do intestino, para você ter uma ideia, não absorvem qualquer matéria dissolvida. Possuem inteligência de absorver e assimilar distintamente
só as coisas necessárias ao organismo humano. Aquilo que não tem necessidade ao organismo humano, as células do intestino e do estômago expelem. O nosso estado espiritual influencia essas células e torna o corpo saudável ou doentio. Então você será exatamente de acordo com o que você pensa. Pensa coisa boa, você tem um corpo ótimo. O inverso disso também é verdadeiro. Para poder escutar a voz de Deus, é necessário ter sempre um coração sincero e procurar ouvir a orientação divina. Você não deve orar com objetivos egoístas. A oração, para ser atendida, ela precisa estar de acordo com os princípios que regem a oração. Oração, na própria palavra, está contida a atividade de agir. Quando você ora com Deus, e é um outro diferencial que temos aqui na Seitinoia, né? Na Seitinoia nós não oramos para Deus. Você acha mesmo que Deus lá precisa de oração? Deus está à nossa disposição. Então nós oramos com Deus. E quando nós oramos com Deus, aqui na Seitinoye, a gente aprende a fazer isso através do Shinsokan. Nós então pensamos e contemplamos Deus. Oramos com Deus. E é neste princípio de orarmos com Deus que nós vamos elevando o nosso padrão vibratório espiritual e sintonizamos-nos com Deus. Sintonizando-nos com Deus, nós nos sintonizamos com a criação de Deus, que é exatamente o que Ele já nos deu. Nós já não ouvimos que Deus criou tudo o que nós precisamos e nos deu sem que nós precisássemos pedir alguma coisa? Quando você ora para Deus, você fica pedindo coisas. Agora, quando você ora com Deus, você sintoniza-se com Deus, que é o único Criador. Quem cria é Deus. Não é a palavra, não é a mente, não é você. Quem cria, o único Criador é Deus. Muito embora a gente ouve, né? A palavra tem força criadora. Perceba, a força criadora é para que esta palavra força, ela é o grande diferencial para a nossa compreensão. A palavra tem força criadora mesmo. Quando eu professo palavras boas, belas, são palavras que emanam, que emitem uma vibração de acordo com o coração de Deus, de acordo com o amor de Deus. Por isso nós usamos como expediente de informação dizer que a palavra tem força criadora. Mais adiante, para você ter um material de consulta, vou sugerir que você busque na Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, a oração da página 88. Na página 90, Deus nos diz lá sobre a oração, sobre a criação. Deus é o único criador. O ser humano não cria absolutamente nada. Para nós manifestarmos o que existe criado no mundo de Deus, nós precisamos, a nós basta única e exclusivamente sintonizarmos-nos com Deus. Se a prosperidade material que você está em busca, Deus não vai te dar dinheiro, não vai te dar casa, não vai te dar carro, não vai te dar bens materiais. Deus vai te dar ideia que possam proporcionar felicidade a um maior número possível de pessoas. E aí as pessoas felizes, em contrapartida, te dão moedas. É onde gera a riqueza.
material. Se você está em busca de saúde, Deus não vai, como muitos nós ouvimos dizer, eu estou rezando para Deus para Ele me curar de tal coisa. Deus não vai te dar a cura de absolutamente nada daquilo que Ele não tenha criado. Mas Ele vai te dizer, sim, o que você deve fazer para que você possa manifestar este amor que, por conseguinte, manifestará saúde no seu corpo físico, porque foi isso que Deus criou. Deus criou saúde. Então, se você está em busca de corrigir algum mau funcionamento físico, você precisa entender que esse princípio é um mau funcionamento mental, antes de ser físico. Aí você vai buscar, neste mau funcionamento mental, a solução que se apresenta no seu ambiente físico. Para poder escutar a voz de Deus, é necessário ter sempre um coração sincero e procurar ouvir a orientação divina. Você não deve orar com objetivos egoísticos. Deve orar para que possa beneficiar seus semelhantes de acordo com a sua própria vocação e, purificando o espírito, ouvir com atenção a voz de Deus. Este é um outro princípio muito importante para nós. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um talento. Então, antes de você buscar na oração com Deus algo, procure buscar em você qual é a sua vocação. Qual é o seu talento? Ah, bom, mas como é que eu vou conseguir saber qual é a minha vocação, qual é o meu talento? Basta você olhar para você mesmo que você vai identificar as coisas que você gosta de fazer. Ah, mas, preletor, às vezes eu fico pensando que aquilo que eu gosto de fazer é uma coisa tão simples. Deus se manifesta nas pequenas coisas. E a gente fica em busca da grande felicidade. Isso não existe. A grande felicidade é a somatória das pequenas alegrias. Aí você fica descuidado nas pequenas alegrias, que formam a grande felicidade, em busca de alguma coisa que você é que criou no seu ambiente mental. Você não tem que buscar absolutamente nada naquilo que você imagina que possa existir fora. A felicidade existe dentro de cada um de nós. Ela é proporcionada a partir do atributo divino chamado alegria. E a felicidade, como a alegria, ela anda de mão dada com a gratidão e com o perdão. Pense nisso. Essa voz não é ouvida pelos ouvidos, a voz de Deus não é ouvida pelos ouvidos. Às vezes vem como uma intuição ou como um murmúrio da consciência. E aqui é um outro ponto importante. Ao receber a orientação de Deus, é necessário cumpri-la fielmente, pois caso contrário, Deus não se manifestará para orientá-lo. Ah, mas é só uma intuiçãozinha, é um pensamentozinho, e aí eu não faço. A compreensão de Deus é simples. Bom, você não faz a primeira vez que eu te falei, não faz a segunda, não faz a 80ª vez, então você não está querendo me ouvir. Ele tem mais o que fazer, viu? Aí ele vai cuidar de outro que dá ouvidos a ele. Não tira de vista, não perde a gente de vista, não. Né? Mas ele vai ficar aguardando que você, então, entenda que para ter Deus manifestado no seu ambiente interno, você precisa fazer as pequenas coisas. Faça em primeiro lugar o que deve ser feito em primeiro lugar. O Espírito da Verdade vem até você e anuncia: podes crer nas minhas palavras? Digo-te que tu és espírito e não matéria, nem carne. Podes crer nisto? Aí sou eu quem te pergunto. Você acredita em tudo isso que nós estamos transmitindo de Deus
através do mestre Masaharu Taniguchi, nos livros que ele deixou para todos nós consultarmos? Deus diz que nós não somos matéria, nós somos espírito. Você acredita nisto? Deus diz que tu és espírito e não matéria e nem é carne. Tu acredita nisso? Para os que me creem, fluirá no seu íntimo a fonte da vida que jamais adoecerá nem morrerá. Podes crer na minha palavra? Tu és filho de Deus e és totalmente livre. Quantas pessoas nós conhecemos na Seichunoye que vem nos relatar que a primeira vez que ouviu no Seichunoye dizer que nós somos filhos de Deus, isto soou tão forte no seu coração que foi exatamente o grande divisor de águas na vida dessas pessoas. Por quê? Porque até então nós vínhamos sendo informados que nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos de um monte de outras coisas. A verdade é libertadora. E é isso que Cristo nos trouxe como mensagem principal da sua vinda neste tempo. A verdade é libertadora. Se acreditas nestas palavras, nunca serás pobre. Terás sempre junto de ti a dádiva infinita e terás a liberdade perfeita em todas as circunstâncias. Leia várias vezes, todos os dias, esta revelação e creia profundamente nela. Esta é a revelação do novo céu e da nova terra, que está contida neste livro, Revelações Divinas. Esta revelação, que está contida na página 22, Deus nos diz: já renovei o céu e a terra. Homem, retira a venda dos teus olhos. Sou nova sabedoria, nova vida, novo universo, nova luz. Tu que está vertendo lágrimas de tristeza, olha para o alto e recebe a minha luz. Tua tristeza será substituída por alegria. Não recuses meu auxílio. Nada posso fazer por quem não crê em mim. Para aquele que crê em mim, digo: senta-te em silêncio, concentra em mim a tua mente e confia em mim. Eu te ensinei a prática meditativa denominada Shinsokan. Deves, pois, fazer essa meditação. Ele não está dizendo para você fazer essa meditação. Deus, isso é uma revelação divina. Deus não está dizendo para você fazer esta prática do Shinsokan para ele. Ele diz que nos ensinou para que nós estivéssemos junto dele. Ai dos que não creem em mim e não me chamam. Tenho pena deles, mas não há como ajudá-los. Por que Deus não tem como nos ajudar se nós não o chamarmos? Porque as nossas vibrações não são compatíveis, não estão sintonizadas com as vibrações de Deus, que são vibrações de amor. Tenho pena deles, mas não há como ajudá-los, pois as vibrações mentais de descrença deles não sintonizam com as minhas vibrações mentais de salvação. A vibração mental, a vibração de Deus é de salvar. Se eu não faço oração com Deus, é porque num ambiente mental inconsciente eu não acredito em Deus. Este é um outro assunto para nós tratarmos num outro momento, mas pense nisso. Conscientemente, é óbvio que você não pode dizer uma coisa dessa. Mas você lá sabe o que é que inconscientemente consta no seu ambiente mental? Não sabe. Você só tem acesso a ele no momento em que ele transfere, que ele passa do ambiente inconsciente para o ambiente consciente. Aí você se lembra. Esta é uma situação.
Se você não ora com Deus, inconscientemente é porque você não crê em Deus. Sou eu que estou falando isso não, viu? É Deus que nos diz, na revelação divina de novo céu e nova terra, para aquele que crê em mim, digo, senta-te em silêncio, concentra em mim tua mente e confia em mim. Eu te ensinei a prática meditativa denominada Shinsokan. Deves, pois, fazer essa meditação. Aí eu te pergunto, você não faz meditação? E você não faz por quê? Ou você não ora com Deus? Você não ora por quê? Porque inconscientemente você não acredita em Deus. O Espírito de Deus está eternamente dentro de você. E ele orienta e vivifica você. Não há necessidade de preocupações. Se todas as pessoas praticassem Shinsokan e agissem de conformidade com a orientação de Deus interno, o mundo não estaria em situação tão confusa. Porque a divindade interna, que é Deus alojado no íntimo de cada pessoa, é onipresente e única, nunca ocorreriam discordâncias mútuas se todos fossem orientados por essa única sabedoria. O problema é que cada um de nós passou a acreditar numa coisa. Perdemos a unidade com Deus. Mas ainda bem que nós estamos resgatando, né? Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, entende que foi o momento de nos ajudar, né? De quando em quando aparece um mensageiro entre nós para dizer, gente, ele sobe na árvore mais alta da floresta e diz, é por aqui o caminho. Neste tempo surgiu Mestre Masaharu Taniguchi para nos dizer, gente, o caminho é por aqui. E nós estamos seguindo este caminho indicado por Deus ao Mestre Masaharu Taniguchi, que indica para nós. Aqueles que exercitam na prática da união com Deus a orientação e o ensinamento recebido por Deus interno nosso, prospera infinitamente. Esse é o significado da palavra Seichunoye. Ambiente, lar de progredir infinito. Nós temos uma oração para solicitar a sabedoria de Deus, que diz assim, Deus, orientai-me hoje também com a vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade, fazei com que vosso pensamento seja meu pensamento, e vosso amor seja meu amor, e fazei de mim um instrumento para realizar a vossa vontade. Esta oração deve ser a oração que nós devemos realizar todas as manhãs, todos os dias, por todas as pessoas. A constância da oração que vai fazendo com que cada vez mais vá sendo descoberto em nosso ambiente interno o caminho correto de aplicação da orientação de Deus. Você deve fazê-la logo ao acordar de manhã, podendo também ter uma outra forma de orar. Deus, concedei-me um sensível poder intuitivo, para que hoje também eu possa prosseguir a caminhada diária sob a vossa orientação. Fazei-me captar a menor ideia vinda de vós e deixai-me praticá-la em minha vida. Esta oração diária tornará cada vez mais sensível a sua capacidade intuitiva. Ao receber a revelação de Deus, você deve pô-la em prática imediatamente, pois caso contrário, não vai receber outra inspiração. O que Deus nos diz é para aquele momento. Mestre Masaharu Taniguchi sugere que sempre que nós estamos em oração com Deus, a gente deixa ao nosso lado um caderno e um papel e um lápis. Para naquilo que formos sendo intuídos, orientados por Deus, a gente vai anotando. E tão logo termine a oração, imediatamente a gente coloca em prática. E para encerrar, Deus nos diz, através deste livro, que no universo existe uma única salvação, a salvação de Deus. Mesmo que você esteja numa situação sem solução, para Deus não existe tal problema. Lembra
que se esta situação que você se julga meio impotente para realizar, não é uma situação criada por Deus. Portanto, para ele não existe coisa que não tenha solução. Por que você não evoca Deus para solucionar esse problema? Experimenta fazer isso. Quando você se encontrar numa situação de muita dificuldade, em que você olha para frente, não tem saída, olha para trás, não tem saída, olha para o seu lado direito, não tem saída, olha para o seu lado esquerdo, não tem saída, olhe para o alto, junte as mãos, olhe para o céu e agradeça a Deus. Porque Deus vai te orientar nesse momento naquilo que você deve fazer. É preciso que nós tenhamos espírito de criança. Jesus já não tinha nos dito isto? É preciso que nós tenhamos espírito de criança. Não é infantilidade, é docilidade. Na página 130, Deus diz assim: a verdade fundamental explicada por nós é: Deus é o todo de tudo. Deus é o bem, o amor, a sabedoria, a força infinita. Por isso, neste mundo criado por Deus, não existe absolutamente mal algum. Se parecem existir, é porque são criações da mente humana. Você é filho de Deus. Já lhe foram concedidos todos os poderes. Mas não é o seu corpo que é filho de Deus. Não é nesse corpo que se encontram todos os poderes. É na divindade alojada em você. Você é um ser sagrado. Você, por ter sido criado, nós, por termos sido criados por Deus à sua imagem e semelhança, nós somos seres sagrados. É preciso que nós nos tratemos como seres sagrados. É preciso que você olhe o outro como um ser sagrado. Ah, preletor, mas aquele sujeito ali, ele faz das tripas coração. O que você vê manifestado no outro é um modelo interno que existe em você. Quando Cristo nos sugeriu amar os nossos inimigos, muito poucos foram os que compreenderam esta orientação de Deus através de Cristo. Amar os vossos inimigos não é ser condescendente com aquilo que está acontecendo de maneira que você não classifica como certa. Amar os nossos inimigos é amar aquilo que você classifica como não certo, porque está dentro de você. Os inimigos são os inimigos íntimos, interiores, não são os inimigos exteriores. No externo manifesta o que existe no interno. Se nós estamos vendo essa situação que a humanidade está atravessando hoje, isto é um modelo interno daqueles que estão olhando a humanidade passando por essa dificuldade. É preciso mudar a forma de ver o ser humano. O ser humano, antes de ser humano, é um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Onde está Deus? Entender isso nos permite captar a real natureza de Deus. Descobrir que Ele está mais perto do que imaginamos e que podemos também enxergá-lo nos outros, aprender a confiar nele. Compreender sobre o amor e ver o mundo através dele. Agora, toda criança pode aprender isso de um jeito simples com o novo livro infantil Carmela e o Ratinho do Bosque, de autoria do preletor Eduardo Nunes. Dê esse presente de uma vida inteira para o seu filho também. Adquira pelo site www.livrariasni.com.br
ou contate pelo telefone 11 50 74 41 80. Muito obrigado e boa leitura!